Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Versículo 5. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Versículo 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Irmãos, essa mensagem, ela mexeu comigo. Essa mensagem me botou no cabelo. Diariamente temos o dever de aprendermos com a Bíblia, pois é ela que nos ensina a como lidar com ou enfrentar com acusações falsas que se levantam contra nós. Nos tempos antigos, a Bíblia revela que ocorreu muito essas eventualidades e não é diferente de hoje. As pessoas têm se levantado contra a igreja pelo fato de nós termos aceitado o chamado para estarmos aqui, proclamando, exaltando e engrandecendo o santo nome de Deus. A Bíblia é nosso manual. Aprendemos com ela a como sair vitoriosos em meio às tribulações da vida. O mal, ele trabalha até hoje contra os servos de Deus e é fácil de ver. O exemplo somos nós mesmos. Quando decidimos servir e seguir a Cristo, logo o inimigo se manifesta contra cada um de nós, para tentar nos derrubar, nos afastar da presença de Deus. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, diz que a igreja estava com problema. E uma igreja, ela só tem problema quando ela possui os seus membros. Uma igreja como essa, ela vazia, talvez o único problema que vai aparecer seja estrutural. Mas uma igreja como esta, ocupada com seus membros, ela tem suas dificuldades, ela tem os seus problemas. E a igreja naquele tempo, a Bíblia diz que estava passando por um problema. Então Pedro mandou escolher 7 homens que tinham uma boa reputação, cheio do Espírito Santo e também sabedoria. Vocês vão ouvir muito eu repetir isso. Uma boa reputação, cheio do Espírito Santo e também sabedoria. Mas para que, irmão John? Pedro mandou escolher 7 homens. Nós já vemos aqui a presença de Deus. 7. Perfeição. Então aqueles 7 homens tinham que ser perfeitos. Para quê? Para servir as mesas, para dar comida a quem precisava. As viúvas, os órfãos. Nós lemos aqui que eles entenderam que não estava certo largar a palavra de Deus para servir os órfãos e as viúvas. Então vamos escolher 7 homens capacitados, cheios do Espírito Santo, sabedoria, que tem uma boa reputação, para servir a essas mesas, para servir a essas viúvas, esses órfãos. Podemos ver que até nisso, naqueles tempos, era necessário ter uma boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e sabedoria. Para servir as mesas, para servir as viúvas, os órfãos, era um degrau a mais. Era um outro nível. Tinha que ser uma pessoa separada. Para umas simples coisas como esta, naqueles tempos, tinha que ter uma pessoa
cheio do Espírito Santo, uma boa reputação, com grande sabedoria. Tinha que ser pessoas diferenciadas. Então, naqueles tempos, irmãos, não dava para brincar de ser crente. Tinha que ser crente fiel, tinha que ser verdadeiro. Tinha que ser separado, total entrega aos caminhos do Senhor. Uma boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, sabedoria. E isso, ao ponto de vista de um crente, é bastante sério. Por quê? Devemos entender que quando somos chamados, indicados em uma comissão para ocupar um cargo, algo do tipo na igreja, é porque existe algo em mim e em vocês diferente, que as pessoas enxergam, que as pessoas notam, que as pessoas conseguem ver. Então, aquele conselho de Pedro agradou aos homens, né? As pessoas concordaram e escolheram, a Bíblia diz, escolheram 7 homens. E entre esses 7 homens estava Estevão. A Bíblia diz que ele era apenas um jovem, mas que já se destacava entre os outros. Podemos lembrar da pessoa de Jesus Cristo, aos 12, sentado, ouvindo os mestres da lei, aprendendo e ao mesmo tempo passando, ensinando. Estevão, um jovem, que se destacava entre os 7. No versículo 10, diz: Estevão era cheio de fé e sabedoria. Pedro pediu 3 características: uma boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e sabedoria. Agora, Estevão, ele tinha fé e sabedoria. Mas Estevão tinha algo a mais que Pedro pedia. Estevão, ele tinha uma boa reputação, ele tinha o Espírito Santo sobre sua vida, ele tinha sabedoria, ele tinha fé. Estevão era a mais do que Pedro pedia. Todos nós temos que ter sempre algo a mais para oferecermos a Deus. Algo que possa ser notado, algo que possa ser visto. O crente, ele é diferenciado, irmãos. E nós aprendemos com a Bíblia, aprendemos com a pessoa de Estevão. E se Estevão tinha características a mais do que foi pedido por Pedro, é porque ele tinha uma vida de oração. Estevão orava, se dedicava, apenas jovem, mas já tinha um comprometimento com Deus. Ele se dedicava. Estevão era útil e não inútil. Estevão era útil naqueles tempos e não inútil. Aí eu creio que os irmãos lembram, existe uma loja, talvez ainda exista, que ela tem assim a sua fachada 1001 utilidades. Talvez no começo daquela loja, na inauguração, ela devia ter 1001 utilidades. Hoje ela não tem 1001 utilidades, o nome é só fachada. Lá dentro tem mais de 1001 utilidades. O crente tem que ser assim, meu irmão. Mais, sempre mais. Devemos ter mais para oferecermos a Deus. Nós somos úteis, temos utilidades. Deus enxerga algo em nós. Conforme Estevão ia servindo o povo,
Veja bem, Estevão aproveitando da oportunidade para servir os órfãos, as viúvas. Vamos supor que minha esposa não viúva, é órfã. Viúva ainda não. Aí Estevão já aproveitava para falar para os órfãos e as viúvas que Jesus o amava, que era necessário servir a Cristo, largar tudo, passar por time do Senhor. Então Estevão aproveitava aquela oportunidade para falar da mensagem de Deus. Porque nas oportunidades que a vida nos proporciona é que devemos agir assim como Estevão. Se eu e você hoje, nós, nos reconhecemos como templo, morada do Espírito Santo, abrigo desse Santo Espírito, então que façamos a diferença, assim como Estevão fez. Porque é em circunstâncias como essa que a Bíblia nos relata que nós devemos aproveitar a oportunidade e pregar. O ide, ou em ação, missão, mensageiros. E propagar, anunciar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz também que começaram os debates contra Estevão. A Bíblia diz que cada debate Estevão saía à frente, ou seja, cada debate Estevão era vitorioso. Ele vencia a cada debate, como um jogo de xadrez, um checkmate atrás do outro é uma vitória. Assim também era na vida de Estevão. Ele vencia os debates. Os homens não resistiam ao que ele falava, porque nele tinha o Espírito Santo e sabedoria. Os homens não estavam resistindo ao que Estevão falava, ao que Estevão anunciava. Os homens não tinham força para vencer Estevão, porque nele tinha o Espírito Santo de Deus. Então, os homens devem ter feito ali uma espécie de reunião, né? Eles foram em um certo local, num canto, se reuniram ali e combinaram assim, ó, é o seguinte, esse camarada aí, ele tem bagagem, vai ser difícil vencer ele, dessa forma aí nós não vamos combater. Então, vamos combinar algo aqui, vamos planejar, vamos forjar, vamos receber algo em troca para que a gente possa levantar uma acusação contra ele, uma acusação falsa. Subornaram pessoas para depor contra Estevão, porque aqueles homens falavam a mentira contra Estevão, enquanto Estevão falava a mais pura verdade. Mateus capítulo 5, eu peço que os irmãos possam me acompanhar. A Bíblia diz assim, que ela está no presente, então nós falamos, a Bíblia diz, versículo 11, versículo 12, inclusive nós estamos estudando na igreja de Santo Antônio essa passagem. Versículo 11 e 12 do Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 5. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem. Está acontecendo com Estevão, hein? E mentindo, disserem todo mal contra você. Acontecendo com Estevão. Alegrem-se e se exultem, porque é grande a sua recompensa. Estevão recebeu essa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.
assim também estava vivendo Estevão após estes profetas. Uma perseguição. Muitas das vezes, irmãos, só assim, para vencer um crente que ora, jejuma, lê Bíblia, que guarda os mandamentos, enxergando nele o sétimo dia como um dia para o Senhor do Senhor. Esse dia é dedicado para Deus, porque esse dia pertence a Ele. Só dessa forma. Mas a cada tombo que um crente tem a dar, sendo ele fiel a Deus, orando, jejuando, lendo a Bíblia, fazendo a vontade do Pai, eis que ele se levantará 2, 3, 4. Vamos botar o 7 como perfeição mais forte. As autoridades judaicas que rejeitavam o cristianismo se encontravam em seus lugares, prontas para receber Estevão, assim como um réu é levado ao júri. Agora, irmãos, no capítulo 7, versículo 1, Estevão se tornou réu. Só que, porém, um réu inocente. Eu tento imaginar Estevão entrando para o seu próprio julgamento e ele olhar para os lados e não ver nenhum advogado físico como pessoa para lhe defender, somente Jesus. Mas ele mesmo, em todo aquele cenário plenário, vai ter que se atuar como seu próprio advogado de defesa, porque ele mesmo é o réu e ele mesmo é o seu advogado. Naquele cenário, naquele momento. Porém, Jesus, sendo o seu próprio advogado, também estava com ele, porque ele tinha uma boa reputação, ele era cheio do Espírito Santo, sabedoria, fé, uma pessoa diferenciada. Estevão está atuando agora em sua própria defesa contra aqueles que ali estavam. Aqueles que combinaram, planejaram, forjaram, receberam algo em troca para depor, levantar algo contra a pessoa de Estevão. Testemunhas falsas perante o sinédrio, pagas para atuar. No capítulo 6, versículo 15, diz que Estevão, de frente para as autoridades, ouvindo os seus acusadores, eis, a diferença começou a acontecer, eis que o seu rosto brilhava como de um anjo, e isto foi visto por todos que lá estavam. Irmãos, isso aqui é bastante sério. Todos que estavam no sinédrio, perante o sinédrio, naquele cenário, puderam ver o brilho, a beleza que esplandecia sobre a face de Estevão. Ali existiam os acusadores, mas eu creio também que existiam pessoas a qual outra hora Estevão falou de Deus, falou de Jesus. Os órfãos, as viúvas, provavelmente, conjecturo eu, que estavam lá, sem poder fazer nada, para assistir a toda aquela acusação, a toda aquela barbaridade que viria a acontecer sobre a vida de Estevão. Então, no versículo 6, no capítulo 6, versículo 15, diz que Estevão de frente para as autoridades, ouvindo eles, falar mal dele, enquanto eles falavam, o rosto de Estevão brilhava, como o rosto de um anjo. Por isso que no início da mensagem eu disse que muitas vezes as pessoas, os crentes, dentro da igreja existe uma diferença em cada um de nós. Muitas vezes essa diferença não é vista pelos de dentro.
Os de fora conseguem enxergar mais do que os próprios de dentro. Porque quando nós se chegamos para falar de Deus, falar de Cristo para os de fora, eles notam a diferença no crente. O crente é diferenciado onde ele anda. O crente é diferenciado no modo de vestir. O crente é diferenciado no modo de falar. E isso é visto mais pelos de fora do que pelos de dentro. Por quê? Porque aqueles homens, quando viram o rosto de Estevão brilhando, eles não eram do time de Estevão. Ele era da discórdia, eles eram contra Estevão. Eles não faziam parte do caminho que nos leva até Cristo. Aqueles homens, eles planejaram, eles combinaram, forjaram, pagaram, subornaram pessoas para depor contra Estevão. Aquelas pessoas eram de fora e eles conseguiram enxergar o brilho que resplandecia sobre o rosto de Estevão. Aí você me pergunta, irmão, por que o rosto de Estevão brilhava?